Olá pessoal, eu sou Flanca Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostar, se inscreva no canal. E hoje eu vou desmascarar um youtuber de direito chamado Marisa, né, que disse que Marx era satanista através de um livro que é esse, Escritos Ficcionais. E ela fala de esses escritos ficcionais são ensaios teatrais. Ela fala do ensaio Oulanem. Eu li todo o ensaio, né, Oulanem, que começa na página 55 da editora Boitempo, né? E há citações sobre o diabo, sobre Satanás na peça teatral, mas também a citação de Deus, da misericórdia, da virtude e etc. Né? Na verdade, não passa de uma peça teatral. E ela se baseia nesse livro para dizer que Marx era satanista. Marx tinha apenas 21 anos de idade, era um jovem, e escreveu uma peça ficcional. Não é? E aí, usando da falta de caráter, ela chama Marx de satanista. Ela cita também a frase que Marx falou que a religião é o ópio do povo. Está nesse livro, Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Mas vamos ler a frase toda. Marx diz: a miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo do mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidas. Ela é o ópio do povo. A religião, segundo Marx, ela serve como uma esperança para a sociedade oprimida pelo capitalismo da época, que explorava a classe trabalhadora. Na obra de Engels, não é? A situação da classe trabalhadora, ele relata que as pessoas morriam de fome na Inglaterra, vítimas da exploração do capitalismo no seu nascimento. Não é? Ela também diz que esse papo de ser cristão e ser socialista ou ser comunista não existe, é falso. Aí eu convido vocês a lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, 33, 34 e 35, não é? Que dizem que no princípio, logo depois da morte de Jesus, os apóstolos dividiam tudo que produziam entre as comunidades, as propriedades que eram vendidas eram repartidas igualitariamente e no capítulo 30, no capítulo 5, né, Ananias, que vende uma terra e guarda parte do dinheiro para si só, ele é amaldiçoado por Deus e morre juntamente com sua mulher. Isso divisão social de bens em igualdade se chama socialismo e está na Bíblia. Ela não leu. Não é? Assim como não leu Crítica à Filosofia do Direito de Hegel e não leu Escritos Ficcionais de Karl Marx. Não é? Diz que Karl Marx maltratava a sua esposa e seus filhos. Na verdade, Karl Marx teve 7 filhos, né? E por viver... ela disse que Marx vivia muito bem, era de uma família rica, que é uma mentira. O pai de Marx era judeu e teve que se converter ao cristianismo porque a Prússia não deixava que judeus assumissem cargos públicos, não é? Porque o Estado não era laico, e Marx defende um Estado laico até no livro da questão judaica. Não é? Marx viveu grande parte da vida em situação miserável. Por quê? Porque ele se predispôs a lutar pela classe trabalhadora, não é? A sua primeira obra, Os Despossuídos, ele já comprou uma briga, né, pelo direito de gente pobre recolher madeiras e gravetos nas florestas senhoriais na Prússia ainda feudal. Isso vai custar a ele a expulsão da Alemanha, a perda da cidadania, e ele vai ser um exilado político a vida toda. Vai ter muitas dificuldades financeiras, não é? Ela diz que ele maltrata os filhos, e nas cartas entre Marx e Jane Marx mostram que Marx sofre muito porque ele perde 5 filhos,
devido à condição miserável. Muitas vezes ele tinha dinheiro que poderia ser gasto ou para enterrar um filho ou para o nascimento do próximo filho. Ele teve 7 filhos e perdeu 5, não é? Engels acreditava que 2 dele deveriam ter morrido pelas condições insalubres que ele vivia, porque na Inglaterra do século XIX, o índice de mortalidade infantil chegava a 15%. Não é? O próprio Marx perdeu irmãos e ninguém era comunista. Não é? E essa pobreza se dá porque Marx optou pela crítica à burguesia econômica que detinha o poder do capital. Não é? Ele não maltratava seus filhos. Não é? O único ponto, não é, que se pode criticar Karl Marx em relação à sua vida pessoal é o fato de alguns afirmarem que ele teve um filho fora do casamento com Hilliard Murphy, não é? Que Engels assumiu como filha dele, não é? Depois da morte de Karl Marx. Né? Mas as cartas entre Karl Marx e Jane Marx mostram que eles tinham muitos conflitos, mas se amavam e viveram a vida toda juntos, só se separando com a morte de Jane Marx 3 anos antes de sua morte. Ele tinha um amor pelos filhos e ela diz que ele contava uma peça satanista. Ela não mostra de onde veio essa afirmação, não é? Para a filha dele, e na verdade Marx tinha uma profunda admiração, de seus filhos, que inclusive a filha mais velha escreveu várias cartas e vários ensaios a respeito do comunismo por admiração ao próprio pai. Né? O pai tinha um grande amor dos filhos e o que ela conta não é verdade. Ela usa livros que ela mostra genericamente, fala frases que não existem na obra Olanem, que eu li ela de ponta a ponta, é mentira, ela não leu a obra, né? Ela inventa, né, as afirmações, em Olanem não existe, e Marx, na verdade, ele é só um ateu, né? A princípio da vida ele é um judeu e se transforma em um ateu. Por quê? Ele acompanha, não é, a Revolução Gloriosa da Inglaterra. A igreja se pôs ao lado da burguesia. A Revolução Francesa, não é, quando começou a Revolução Francesa, a Igreja Católica tinha 1/3 das terras francesas, não é? E se pôs, depois da Revolução Burguesa, ao lado da burguesia, não é? Então Marx diz que, na frase que a religião é o ópio do povo, acompanhada de uma reflexão, que a igreja ajudava, não é? Com a promessa do sofrimento e a promessa do céu depois da morte, a exploração da classe proletária. Ela contribuía com a exploração da classe proletária porque ela estava ao lado da burguesia que a explorava. Então, afirmações desta, né, contribuem para a desinformação popular e a falta de caráter que as pessoas possuem, né, ao afirmarem coisas falsas em textos que não existem. Repito, né, esse texto da crítica da filosofia do direito de Hegel, o livro trata que Marx critica que o Estado não é capaz de acabar com a desigualdade social porque ele serve à burguesia. Veja o Estado brasileiro, né? O próprio parlamento é composto em sua maioria por empresários e profissionais liberais bem-sucedidos. A classe trabalhadora ali não é representada, né? A bancada evangélica defende direito ao armamento, quando Cristo condenava, né? A bancada da bala também. A bancada ruralista defende a desapropriação de terras de pobres. Então, o Estado cumpre aquilo que o parlamento determina, não é? E o Estado serve realmente a burguesia. Por quê? A classe média que domina o Estado, ela serve como uma vassala da elite burguesa e uma cerca de arame farpado para a ascensão da classe trabalhadora a uma condição melhor de vida, não é? No Brasil, um trabalhador só chega à classe média a cada 4 ou 5 gerações, não é? Por quê? Porque há uma grande desigualdade social,
não é? Então, eu volto a dizer, ela afirma que cristão não pode ser marxista, mas o Evangelho diz que pode, né? E o próprio Cristo trabalhou para os pobres, coisa que a direita não faz. A direita, vocês estão assistindo no Brasil, que governa para os ricos, não é? Então, é um pensamento sofismático, mentiroso e de falta de caráter para desvirtuar a mente das pessoas e criminalizar uma pessoa que lutou pela emancipação social da classe trabalhadora. Ok? Até a próxima.